Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde é que tem o link aí, vai aí. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz do Guilherme de Pádua, isso foi um dos primeiros que eu fiz, acho que foi 2016, né? Foi 2016. Não foi bem antes? Não, aconteceu bem antes, tá. mas eu analisei em 2016. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, faz o Ted Bundy. Cara, o Ted Bundy foi em 99, se não me engano, o julgamento, a cadeira elétrica. Grande análise. Ali você vê um psicopata nível hard manipulando o psicólogo que está fazendo entrevista com ele. Cara, é hard aquilo. Caramba. O quanto que ele não... Cara, é uma aula, você tem que assistir. É uma aula de como ele vai conversando e vai minando e chega no final, o cara já tá assim, Jesus Christ, você não teve culpa, foi a pornografia, meu Deus, caramba. E papapá. E o cara foi só minando, só minando, só minando. É o sedutor? Muito. O psicopata, ele é muito sedutor. Ele é extremamente sedutor. O maníaco do parque, amigão, ele encontrava a mina no ônibus, convencia a mina a descer do ônibus sem nunca ter visto ele, convencia a mina a entrar lá naquela floresta, lá não sei como é que chama, lá no parque estadual, não sei das quantas, andar uns 2 quilômetros para tirar umas fotos. Que papo o cara tem, Que papo esse cara tem? E ele não tava armado? Nada, só no papo. Caramba. Não, você tem uma beleza brejeira e tal, e não sei o quê, e levava para o meio do... Aí as pessoas têm um mito. O psicopata é inteligente. Não necessariamente. Esse cara, ele não tinha uma inteligência emocional. Ele tinha uma inteligência de convencimento. Mas ele não sabia, ele falava, nós fumamos, nós gosta, não sei. Entendi. Só que chega um momento, aí voltando lá pro PC, chega uma hora que começa a não ter mais graça. Esse cara, ele começou a morder as vítimas. O Ted Bundy, na última, ele morde a vítima. Depois de ter matado 60 mulheres... Ele começa a não sentir mais o que ele sentia no começo? Não, o psicopata sempre vai aumentando o nível de adrenalina. Ele precisa sentir mais emoção. Tanto de ser pego, quanto de... Exatamente. E aí o que ele faz? Ele morde a menina. Você acha que um cara inteligente... Ele fez a própria defesa dele. Ele dispensou o advogado dele e fez a própria defesa dele. Ah, é? É. Inclusive o juiz, quando dá a sentença, fala assim... Condena ele à morte e depois fala, é uma pena você ter virado o que virou. Eu adoraria ter você como advogado na minha corte. Caramba! E falou assim, você foi um dos caras mais inteligentes que apareceram aqui. O maníaco do parque, quando ele queima o RG da menina e joga na privada e depois cata a foto, onde tem o negócio do maníaco, e a foto dele, como é que fala quando você rabisca? Retrato falado e fala, tenho que ir embora, tchau. E deixou ali. Aquele que abusava, ou aquele pediatra que abusava dos meninos lá, durante anos, e nunca foi pego, sabe o que ele fez? Catou as fitas VHS e jogou numa caçamba de lixo na frente do consultório dele. Caramba. Você tá entendendo? Chega uma hora que o cara fala, não dá mais. Tipo, o próprio, aquele Jeff Dahmer, que foi o canibal de Wisconsin, acho que é. Wisconsin? Wisconsin. Wisconsin é onde é da Harley, né? Não, a Harley é Milwaukee. Milwaukee? O Harley Davidson é em Milwaukee, né? Então é Milwaukee. É o canibal de Milwaukee. Tá. A mesma coisa, cara. Ele chega uma hora que ele começa a guardar os cadáveres em casa. Por quê? Pra ser pego? Porque, cara, todas as provas estavam ali. Antes ele dispensava, depois ele começou a guardar. Caramba. Então você vê muito. Escalando. Vai escalando. Chega uma hora que não tem mais o que fazer. E aí ele, às vezes, ele se entrega assim, ele deixa indícios para as pessoas pegarem. Porque ele ele precisa escalar o tesão dele, precisa escalar o prazer dele. Outro fato interessante que por que a maioria desses serial killers são homens? A grande maioria, né? Não sei. Não sei. Posso até perguntar. É legal que lá no meu curso, né, na minha formação, a gente tem psicólogos, psiquiatras, agentes do direito, pedagogos, a gente tem gente comum também. Então, muitas vezes eu troco ideia com eles e falo assim, cara, e aí? Me dá uma ajuda aí, é mais do que eu sei. Então, por exemplo, Canibais e Garanhuns. Todo mundo... Você lembra dos Canibais e Garanhuns? Aqueles que fizeram a coxinha e vendia lá? Sim. Era o cara, caramba, a mulher dele e depois a amante dele, que foi morar todo mundo junto. Todo mundo colocou o cara como sendo o cabeça. Mas, na realidade, foi uma mistura explosiva.
Quando eu fiz a análise silenciosa, aí depois veio vários psiquiatras e falaram, Ricardo, que legal essa análise que você fez. Porque até no julgamento mesmo, ele foi colocado como cabeça. E ele não era o cabeça, na minha opinião. Ele era um esquizotípico, histriônico, que gostava de aparecer, tinha uma como é que se fala? Um chamado para purificar a terra. Isso é o esquizotípico, cara. Ele vive num mundo paralelo, ele acredita, ele ouvia vozes, as pessoas... Só que ele só filmava. Ele passou praticamente 20 anos filmando e escrevendo. E ele meio que seduziu a esposa dele para ajudar ela a fazer o que ele fazia. Aí quando chega, acho que é a Bruna, nesse triângulo amoroso, ela é a supostamente psicopata. Porque é ela que fala, então vamos fazer? E é ela que sequestra a menina, é ela que mata, Caramba, é ela que... Então, mas o fato de transformar isso em comida é uma coisa tão além. Então, aí que tá, né? Os próprios bárbaros faziam isso, né? Você comeu o seu inimigo para nutrir... Mas eles acreditavam, nesse caso, acho que não era uma coisa espiritual. Cara, e você acha que... Mas, cara... Não, então, ele criou chamava-se o cartel, que era uma seita... onde ele era o chefe e ele ia purificar o mundo. Só que essas pessoas não podiam virar lixo. Elas tinham que ser comidas. Caramba. E respeitadas. Que doideira. Depois ele limpava os corpos e enterrava em solo sagrado. É isso que ele dizia. Mas você começou todo esse papo por causa do caso da Daniela Pérez e tudo mais. Olha, eu abro as portas e depois não fecho. Mas eu lembro, eu tô aqui lembrando. Porra, ainda bem. Aí eu fiz o Guilherme de Pádua e justamente a narrativa dele era diferenciada. Então ele estava contando... É que é tão antigo, eu acho que é legal explicar o que aconteceu. O Guilherme de Pádua, ele era um ator da Globo, né? E ele contracenava com a... Não é Daniela Pérez? Daniela Pérez. Daniela Pérez. E aí acontece lá ninguém sabe exatamente o quê. Ele convida ela para ir para um lugar ermo, né? E ele vai junto com a esposa dele, porque ele é casado. É verdade, era um que era caso. Daniela, não sei, Daniela Tomás, se não me engano, chamava. As duas eram Daniela, se não me engano. Eu não lembro. E aí ela morre com a tesourada, né? Da mulher ou dele? Então, ele diz que é da mulher, que ele segura e ela... Depois aí, aquela coisa de cada um jogou a culpa no outro. Entendi. E tudo mais. E eu percebi que quando ele conta essa história, ele muda todo o padrão de narrativa dele. Ele se coloca dentro da cena, que muitas vezes é usado isso para não esquecer. Muitos detalhes minuciosos que normalmente uma pessoa que está contando a verdade não... Sabe? Aí eu entrei, acendi a luz, estava do lado direito. Aí a luz acendeu. Aí eu dei 5 passos. Aí a coxa vermelha... Você coloca isso para passar uma veracidade maior. E aí eu falei, cara, isso aqui tá estranho. Sabe quem me manda... Isso na época do Facebook. O Facebook que estava bombando. Sim. Quem me manda uma mensagem? Quem? A Glória Pérez. A mãe dela. A mãe dela. Falou, Ricardo, cara, me mandou laudo, me mandou foto, me mandou perícia, mandou um monte de coisa no e-mail. Primeiro ela fala assim, ó, quero um e-mail seu. Falei, vem processo agora. Agora vem processo. Aí, falei, Glória, você é mãe. Você quer que eu tire o vídeo do ar? É só falar, tira o vídeo do ar. Claro. Ela falou, não, eu queria que você estivesse lá no tribunal do júri para desmascarar o que ele fez. Porque todo mundo viu, mas não conseguiu traduzir isso de uma maneira científica, de uma maneira ordenada, de uma maneira pragmática. Entendi. Você entendeu? Eu falei, caraca, meu. Eu tenho até hoje esses e-mails. Era gloriaperez@globo.com. Caramba. Então, quando vem essa devolutiva, por exemplo, Daqui a pouco vamos chamar o chat aí de novo. Tá bombando? Tá bombando aí? Tá bombinho. Tá bombinho. Aquela menina lá, Susana Richthofen. Porra. Quando eu fiz a análise, foi muito engraçado também. Quando ela entrevista o Gugu, eu falo assim, ela tá seduzindo o Gugu. Ela tá seduzindo o Gugu. No olhar, no movimento. Aí o pessoal, cabecinha, o Gugu é gay, o Gugu é gay. Não então, não tem a ver com isso, né? Não tem a ver com isso. É engraçado, a palavra sedução, ela confunde um pouco. Você pode seduzir numa entrevista de emprego sem querer dar pra pessoa. É igual isso aqui, ó. O quê? O manipular e persuadir. Depende como você usa. Não é a técnica em si. Então a sedução, ela pode ser para fins sexuais, mas pode ser para fins de convencimento. De aceitação. De aceitação. E aí eu falo, cara, ela tá seduzindo o Gugu. O que ela fez? Eu não lembro. Cara, o olhar dela, o jeito. E,
tal. E eu percebi que ela tinha dificuldade de ter o sinestésico, ou seja, de ter compaixão. Ela não conseguia. Ela tinha que criar a compaixão, ela tinha que criar a saudade, ela tinha que criar a empatia da mãe e do pai. Ela não sentia nada por eles. E aí, quando eu falei da sedução, mas qual foi a comprovação? Não, aí eu queria saber isso. Como você descobre que ela não sentia nada pelos pais? Porque normalmente, se eu falar para você agora, Vilela, qual foi a sensação que você teve quando seu filho nasceu? Porra, cara, a melhor coisa do mundo. Ele nasceu com problema, tipo, morri de medo. Pronto, morreu de medo. E você veio para cá, você veio para cá. Ou seja, você veio para o sinestésico, você veio para o diálogo interno, você baixou os olhos para fazer isso. E faz agora sem emoção, sem ter... É isso aqui, ó. Você agora está criando. Sem ter... Ela não conseguiria criar uma emoção genuína. Ela falou assim, ai, que saudade que eu tenho. Nossa, minha mãe é demais. Muito querida. Entendi. E aí foi que eu percebi, porque a primeira vez que eu vi a entrevista, eu lembro perfeitamente. Eu estava lá no meu apartamento, estava eu e minha esposa, a gente olhando ali, eu falei, ela é invertida. Não é. Invertida é quando... Lembra que o seu passado é aqui, seu futuro é aqui? Pode acontecer da pessoa ser invertida. Então, fica trocado. Aí eu falei, ela é invertida. Não, não é invertida, é invertida, não é invertida. Puta, eu não consigo analisar ela. Aí passou um tempo, puta, essa menina é invertida. Não, não é invertida. Puta, peraí, aqui tá o psicogeográfico. Não, não consigo, puta, eu não consigo analisar ela. Aí eu lembro que a minha esposa viu em algum lugar falando assim, a própria psicóloga lá que foi fazer o teste forense lá para ver se não conseguiu analisar ela. Aí eu falei, essa menina é muito, muito, muito diferenciada. Muito diferenciada. Até que eu consegui pegar que ela era no padrão, só que ela não tinha sinestésico. Por isso que eu falo, eu não vou só nos livros. Eu vou experimentar e vou tirar conteúdo dos meus experimentos. Por isso que eu não só copio o que eu li, mas eu crio novas situações a partir desse conteúdo dos meus pacientes, analisados e clientes. Sacou? E aí eu percebi que ela tinha esse padrão, como o duplo invertido do Fernandinho Beiramar. Foi a primeira vez que eu vi um duplo invertido. O que é um duplo invertido? O cara, ele é invertido, só que o psicogeográfico dele é no padrão. Então, quando você aponta semana passada, era assim. Só que nas trajetórias oculares era invertido. Cara, então você pega umas... É muito doido, cara. Só que imagina, se eu decoro os livrinhos e vou buscar só a referência, eu vou errar. Você vai chegar numa conclusão que não Vou errar, porque aquilo não está no livro, cara.